Olá pessoal, esse é o podcast da Cria Pra Mim, da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer. Quem começou do zero, caiu, levantou e foi aprendendo no caminho, se liga nessa história. Vamos lá, Bruno, tudo bom? Vamos lá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer. E fique à vontade aqui no nosso espaço, tá bom? Obrigado, primeira vez. Legal. Nunca tive a oportunidade de gravar e vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Bruno, para começar, me conta quem é o Bruno, me conta um pouco da sua história. Fui criado pela minha mãe, pela minha avó, basicamente, minha tia, né? Aí minha tia se mudou. Minha avó veio a óbito e nunca morei com meu pai é vivo, graças a Deus, mora em Campo Grande com a família dele e tudo mais. A gente tem um contato muito bom, a gente tem uma afinidade muito boa, eu, meus irmãos, meu pai, a esposa do meu pai, graças a Deus. Estudei, graças a Deus tive uma vida relativamente boa, não posso reclamar. Estudei sempre em bons colégios e tudo. Cheguei a começar a faculdade, comecei faculdade de fisioterapia, fiz um período, tranquei. Depois fui para educação física e fiquei mais tempo. Cheguei a trancar, tive que trancar no quarto, quinto período. Foi uma mudança para o quinto período, eu tranquei. E sou técnico em contabilidade, fiz contabilidade, segundo grau técnico em contabilidade. Na época eu trabalhava com contabilidade numa empresa chamada Dover, essa empresa em São João de Meriti. Era muito longe para mim e tudo, aí eu saí da empresa, e na época não tinha a facilidade de transporte que tem hoje em dia, né? Aí saí da empresa e depois disso eu nunca mais trabalhei com contabilidade. Sou técnico, ok, só na teoria, hoje em dia. Na prática não sei nada mais, se tiver que trabalhar com isso. Ok, aí trabalhei com N coisas, trabalhei com instalação de som de carro, trabalhei em shopping, vendendo roupa, aquele período de extra-natal, né? Aí, mas o meu forte mesmo foi trabalhar com direção. Aí trabalhei em autoescola um bom tempo, trabalhei aula para habilitados, né? Ah, sim. Aí depois trabalhei na Globo com direção também, motorista de cena. Depois fui pro Exército, aí trabalhei, fiquei 8 anos no Exército e já por aqui de direção não aguento mais, eu já não tenho mais paciência para dirigir. Hoje em dia para eu dirigir não vou dizer que é necessidade, que eu gosto, mas eu não tenho paciência para o trânsito, entendeu? Sim. Se você me falar, vai dirigir de madrugada, show de bola, eu vou embora. Agora, E aí eu não tenho mais paciência para dirigir, foi dirigir drone. Eu tive que mudar, tem que mudar. Continua dirigindo. É Mas verdade. parado. É verdade. Quem voa agora é só ele, eu não tô junto não. E o que te levou a empreender, Bruno? Conta pra gente. Então, quando eu saí do Exército, eu tinha 2 opções. Ou era isso, 3, né? Ou era isso, ou era tentar algum concurso. E concurso, pra mim, teria que ser na área de segurança. Eu não me vejo hoje em dia sentado no escritório, por exemplo. Teria que ser na área de segurança. Devido à minha idade, eu já não consigo mais ir, por exemplo, para PM. Aí tentei Polícia Civil, fiz a prova em 2022, se eu não me engano. E por um ponto, não passei. Aí a outra opção seria o quê? Trabalhar com direção. Eu não queria. E tentar alguma coisa que Empreender. fosse para eu trabalhar para mim. O que seria? Não tinha nada em mente. Aí comecei a pensar. E nesse meio tempo, eu já tinha comprado o meu primeiro drone, que eu perdi no dia que eu comprei, por incrível que pareça. Caramba, perdeu. Perdi no dia que eu comprei. O primeiro drone, ele prendeu na árvore. No primeiro voo. Durou comigo exatamente uns 3 minutos. Meu Deus. É triste, mas aconteceu. Recuperamos, mas quebrado. Ah, sim. Ele caiu da árvore, a árvore era muito alta. A gente com bambu e quando caiu, quebrou. Ok. Comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso. Isso já no final do Exército. Aí comecei a estudar um pouquinho mais, ver vídeos, fazer cursos, esses cursinhos online do YouTube e tal. Cheguei a comprar um curso. Aí foi me interessando e tô nessa. Não consigo ainda viver só de drone, mas estou caminhando devagarzinho.
E você começou a trabalhar com drone quando? De fato, foi em março de 24. Pouco tempo. Né? Acho que foi em março de 24 que eu fiz o meu primeiro serviço pago. Eu recebi, de fato, acho que foi em março de 24. E como tudo começou, assim, de verdade? Como é que você começou a colocar a mão na massa com o drone, fazendo as filmagens? Então, O que aconteceu? Depois que eu perdi esse drone, eu ainda estava no exército, beleza. Em janeiro de 24, se eu não me engano, foi em janeiro, eu fiz o curso. Aí eu fiz um curso para operador de drone. Aí eu já tinha a noção dos vídeos e eu fui pegar na prática. Aí, é viciante. Se apaixonou? É uma coisa muito viciante. Muito viciante. Aí eu peguei na prática e eu gostei, que eu até conversava muito isso com a minha esposa. Eu quero pegar um dia difícil, um dia com dificuldade mesmo, com muito vento. E Papai do Céu parece que me escutou. No dia que a gente foi fazer um voo na praia, que era uma das etapas do curso, o tempo estava horrível, o vento estava muito. Subiu, voei e deu lá o aviso, retorne à base, vento muito forte, retorne à base. Mas ok, para mim foi perfeito, por quê? Porque eu via que poderia acontecer. Agora eu já sei o que fazer, já sei, uma situação dessa, eu sei que tem um aviso, eu sei que até onde meu drone pode ir mais ou menos, entendeu? Ou seja, depois que você pegou a parte difícil, o resto é mais tranquilo. Aí, desde então, vou metendo a mão devagarzinho. Não tem ramo fixo ainda. Estou aberto ao tipo de trabalho que aparecer com o drone. Por exemplo, festa de aniversário, show, inspeção visual, né? De uma fachada, alguma coisa desse tipo. Vídeo de divulgação imobiliária, que é o meu foco mesmo, é vídeo de divulgação imobiliária, que é o que eu mais quero fazer. Já fiz vídeo institucional, né? Vídeo publicitário também. É bem legal, os vídeos então tem ficado bem legais. Bruno, empreender é difícil e solitário. Sim. Nesse seu processo aí de empreendedorismo que começou em 2024, em algum momento você pensou em desistir? E vários. E o que te fez continuar? Minha esposa, por Deus, ela que segurou a onda, porque é difícil. Quando a gente olha assim, entrou um dinheirinho, tem que anunciar, mas tem que comprar coisa para casa, e a gente fica naquela. Ok, vamos anunciar com um investimento baixo para comprar coisa para casa também, porque, poxa, eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar com 16 anos, e, daqui a pouco tu se vê sem dinheiro. E, quando eu saí do exército, peguei um dinheirinho legal, daqui a pouco acabou, e aí? E nada de cliente. Então não adianta, você pensa no agora, a gente não pensa no daqui a pouco. Ela, não, calma, segura, a gente tira daqui, vamos dando um jeito, segura, a gente não está passando necessidade, segura, acredita que vai dar certo. Foram 2 ou 3 vezes. Então ela foi a pessoa que até o momento mais te apoiou, que segurou na sua mão. Sem sombra de dúvida, legal mesmo. E teve gente também querendo puxar o seu tapete, alguém que te jogou para baixo, que falou, cara, isso não vai dar certo. Teve isso também? Então, acho que não. Se teve, ninguém chegou diretamente para mim e falou. Podem ter duvidado? Podem ter duvidado. Tem gente que provavelmente duvida até hoje, entendeu? Mas chegar diretamente para mim e falar, não teve não. Graças a Deus também, né? Mas de repente não, né? Eu também sou bem competitivo, de repente eu ia dar um gás a mais. E o que você conquistou com o seu trabalho, Bruno? Minha maior conquista com o drone, até hoje, foi uma bolsa não integral, mas uma bolsa de estudos para minha filha. Um colégio que eu considero um dos melhores de Jacarepaguá, que eu tenho praticamente como um cliente fixo, entendeu? Já fiz diversos serviços para eles. Inclusive, estou para começar de novo, né, o processo do ano deles. E eu acho que essa foi a minha maior conquista profissional, como profissional de drone, né? Entendeu? Sim, uma conquista para você e para sua família, né? Sim. Porque você está te ajudando a investir nos estudos da sua filha. Sim, isso é muito importante. Muito legal. Como as pessoas que estão te vendo agora
podem ajudar nessa sua jornada empreendedora? Divulgando, compartilhando minhas imagens. Eu faço minha propaganda todo santo dia, é sagrado. Eu postar alguma propaganda sobre algum segmento, nunca misturo os segmentos. Faço imobiliário e, por exemplo, de festas no mesmo dia. Querem me ajudar? Só compartilhar minhas imagens, curtir, falar para as pessoas que já está perfeito para mim. E te contratar, né? E me contratar. Mas a melhor indicação é da pessoa que está indicando. Não adianta, não tem imagem que eu faça que vai ser mais perfeita do que uma indicação. E qual é o seu Instagram mesmo pra gente... @prisma _imagens _aéreas. Prisma Imagens Aéreas. Isso. E aonde você quer chegar, Bruno? Isso daí é uma pergunta que nem eu sei responder. Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar com o seu trabalho? Crescer. Vamos pensar a curto prazo? Vamos. Quero aumentar minha frota de drone. Quero comprar pelo menos mais um dronezinho, mais um drone bom. Entendeu? Mais um. Acho que já a curto prazo esse é o objetivo. Entendeu? Me estruturar um pouco mais para poder pegar eventos maiores, quero ir para um ramo imobiliário, mas pegar um ramo imobiliário alto padrão, entendeu? Para imóveis de alto padrão, né? Então, eu tenho que me estruturar para isso. E esse é o meu objetivo inicial. Agora, né? Hoje esse é o vídeo. Dali para frente, a gente vai vendo o próximo. Legal. Bruno, e que mensagem você deixaria para quem está no início? Quem está começando a empreender agora? Algumas coisas que você teve que ir lá, bateu a cabeça para poder aprendeu na marra. O que você deixaria aí de dicas, né, de conselhos para essas pessoas? Sim. Primeiro, não desistir. Não desistir. Fácil? Mentira. Mentira. Ninguém sobe uma escada de cima. A escada a gente começa lá embaixo. Fato. Sim. Outra situação, não se desvalorize. Por quê? Eu comecei me desvalorizando muito. Eu não sei, minha maior dificuldade é precificar. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade de precificar. Mas, poxa, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, se você botar também seu preço muito baixo, a pessoa não te contrata, porque a pessoa vai ficar desconfiando do seu trabalho. Por mais que seu trabalho seja excelente. Então, não tenha medo de se valorizar. Se você acha que você pode ganhar em cada serviço, na sua hora de trabalho, sei lá, R$200, R$500, cobre R$200, cobre R$500 pela sua hora de trabalho. Ok, e é isso. Alguém vai pagar. Se o seu trabalho for bom, alguém vai pagar. E se o primeiro pagar, você fizer direito, ele vai indicar para outra pessoa. Ele mesmo divulga o seu trabalho, Isso né? Isso aí. E é o que eu penso. Minha mensagem para quem for em relação a isso. Eu tenho aprendido isso. Não dá para não se valorizar. Entendeu? Legal. É isso. Tá bom, Bruno, obrigada. É isso, gente. Da luta ao sonho, aqui a gente conta histórias de quem faz acontecer. Obrigada, Bruno. De nada, eu que agradeço. Gente, boa sorte. Vamos com tudo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Bruno.